E agora, para a gente continuar com o nosso evento, eu chamo aqui no nosso palco virtual ele, que é autor e luta contra a discriminação e o preconceito através da literatura. Com vocês, Deco Lippe. Boa noite. A prova de que ainda há esperança para o nosso futuro é essa. Vocês devem estar se perguntando, essa o que, Deco? Sim, essa de eu, Deco Lippe, estar aqui no Mages Inovação, produzido por pessoas que estudam no Colégio Anchieta de Porto Alegre, falando para pessoas jovens e outras não tão jovens assim, talvez, sobre a diversidade na literatura para jovens. Para quem não me conhece, eu sou Deco Lippe, sou soteropolitano, produtor de conteúdo literário no Primeira Orelha e também sou escritor. Quando eu recebi o convite da comissão organizadora do evento, confesso que fiquei feliz e assustado. Um mix de o que será que eu tenho para falar com, nossa, que massa que tem pessoas querendo me escutar. Aliado com aquele bom velho frio na barriga e um turbilhão de pensamentos. E um sorriso bobo no rosto. Como eu queria ter tido essa oportunidade na minha juventude. Há 2 anos, eu mergulhei num oceano chamado literatura. E percebi a diversidade de peixes que existe nele. De início, eu queria somente ler os meus livros que estavam encalhados há anos, sem ler nada, além de coisas da faculdade. Só que, quanto mais nadamos, mais percebemos que nenhuma corrente se repete, mesmo que ela pareça ser a mesma. Logo de cara, eu conheci uma pessoa muito especial e ela me disse, Deco, eu leio muitas histórias LGBTQIA+. E de coração aberto me apresentou sua estante com vários títulos protagonizados e escritos por pessoas da nossa comunidade. A cada livro que ele me mostrava, mais perplexo eu ficava. Afinal, onde eu estava durante os meus 32 anos que não sabia desse universo tão diverso? Pois é, deste dia em diante, passei a me debruçar sobre essa literatura que diz tanto de mim. Percebi que existem muitas pessoas que escrevem e que somos protagonistas de inúmeras histórias. E então decidi que queria consumir mais e fazer com que essas histórias chegassem a cada vez mais pessoas. Só que eu também amo literatura infantil e amo a literatura infanto-juvenil. Não queria deixar de consumi-las e nem propagá-las, porque eu aprendo tanto com elas. Então pensei, por que não juntar essas histórias e seguir falando todas elas juntas? Pois é, e não é que vem dando certo. Daí eu volto para aquela questão lá do início. Ainda há esperança para o nosso futuro. Afinal, uma pessoa como eu, gay, gordo, nordestino, tenho falado sobre a minha vivência em escolas. Falando nisso, no ano passado, eu também fui convidado para falar para jovens sobre esse mesmo tema de hoje. Só que num colégio da Polícia Militar. Já imaginam como eu estava, né? A escola sempre foi um lugar em que eu vivi os meus melhores sonhos e os meus piores pesadelos. Todos sabemos que a escola é um lugar muito danoso, principalmente para nós que fugimos da heteronormatividade e do padrão de beleza que nos é imposto. Ao chegar na escola, eu fui tão bem recebido, tão bem tratado, que eu até me emociono ao lembrar. Não é fácil ser quem sou num país como o nosso. A tendência é realmente estranhar quando isso acontece. Fui bem acolhido desde um menino que me recebeu na porta da escola até as patentes que não só apertaram minha mão, mas também me abraçaram. Sim, saudades, abraços. Viver essa experiência me deu mais força para seguir. Tinham tantos olhos ávidos para saber o que ia ser dito, tanta troca de olhar curiosa e sedenta de informação. Vivenciar esse momento na minha vida, após ser aplaudido e abraçado, me deu força e percebi
que esse é o meu lugar no mundo por ora, de levar literatura, que tanto esteve distante de mim, quando foi mais preciso, no meu entendimento de ser quem sou, mas está tudo certo. Um questionamento que sempre me vem à mente é: e se eu tivesse lido tudo que eu leio hoje na minha juventude? E se, como muitos amigos, eu tivesse lido O Terceiro Travesseiro lá atrás, por exemplo? Eu, com certeza, teria muito mais consciência de não haver problema nenhum com quem sou, ou com tantas outras pessoas que passaram por mim ao longo da minha vida durante esses 35 anos. Acredito numa literatura transformadora. Toda literatura feita com cuidado e responsabilidade é transformadora. Somos seres em constante transformação. Basta ser racional, que a gente constata isso. Ninguém passa nessa vida e segue do mesmo jeito, pois somos seres pensantes e isso é o que nos difere dos demais animais. Sempre vejo alguém questionando sobre a falta de leitura para jovens. Dizem que só querem saber de redes sociais. Será? Há 2 anos, eu observo o crescimento da literatura LGBTQIA+, nacional e internacionalmente. Hoje, temos pessoas publicadas em grandes editoras e sendo traduzidas. Infelizmente, a fase da juventude sempre foi questionável, pois é nesse momento da vida em que temos mais forças para lutar, para mudar situações desconcertantes, e aí entra o poder da literatura. Enxergarmos nas histórias, perceber que somos pertencentes, compreender que somos protagonistas em narrativas que vão além das nossas vidas, é engrandecedor. É o sentimento de existir, de potencializar vozes e notar o quanto antes que se a gente se sentir incluído, é menor a nossa dor por ser quem somos. Menos serão os dedos apontados, maior será o carinho que passamos a ter por nós e por quem está conosco. A literatura LGBTQIA+, para jovens, nunca é somente para os jovens LGBTQIA+. Afinal, eu cresci em meio a Pedro Bandeira, Márcia Cúpstas e a tantas pessoas que são aclamadas na literatura clássica. E continuo gay. Hoje, nós temos livros publicados por pessoas heteroaliadas, como Thalita Rebouças, por exemplo, que elas contam a história protagonizada por um garoto gay. Então, gente, a literatura LGBTQIA+, é para quem lê, é para que se divirta, sofra, chore, ria, aprenda, compartilhe, se identifique e se compreenda. E entenda que o problema nunca está em quem nasce, mas sim em quem se acha no direito de aceitar alguém por ser quem é. A literatura é feita por pessoas, e as pessoas são diversas por existirem. Através da literatura, podemos conhecer e vivenciar histórias em sua diversidade, podendo assim olhar com mais cuidado, zelo, carinho e amor. Já pensou no mundo com menos dor, violência, intolerância, preconceito ou discriminação? Somos capazes disso. Basta ensinar a nossa juventude que pode e deve se amar por ser quem é. E a literatura é a nossa aliada para contar e fazer essa história o quanto antes. Muito obrigada.